Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Olá, meus caros ouvintes, aqui quem vos fala é Mário Saudade, a voz da escuridão, o teu servo, o teu criado, o seu tchutchuquinho da meia-noite. Ao meu lado está Ricardo Bocanegra na mesa de som, aquele que é o pianista das histórias terríveis da meia-noite. E recebo aqui uma carta. Vamos ver aqui de quem será a carta de hoje. Siga na sintonia, 00:02. Olá, eu sou mágico há 28 anos. Ilusionista, como preferem os mais refinados. Mas eu nunca fui refinado. Eu sempre fui da turma da cartola surrada, do coelho que rosna, do baralho amarelado pelo tempo e pelo suor nervoso dos meus dedos. Hoje tenho certa fama, é verdade, mas nunca fui nenhum David Copperfield. Mas até que, dentro do circuito nacional de animadores, eventos e convenções de truqueiros, meu nome tem algum peso, pois me chamo Eduardo Bellini, mas no palco atendo apenas por O Fantástico Bellini. Sim, com um artigo definido e tudo, porque no showbiz, meu amigo, é importante dar nome à persona, entende? A mágica me escolheu, como dizem por aí, e eu escolhi segui-la sem pestanejar. Desde moleque, sou apaixonado pelo ilusionismo. Aos 7 anos troquei meu presente de aniversário por um baralho de truques que eu vi no camelô. Enquanto meus primos ganhavam bicicleta, videogame, eu ganhava olhares de estranhamento e palmas tímidas, fazendo desaparecer moedas e fitas coloridas. Bem, hoje sou respeitado por minha trajetória e por minha habilidade com cartas. Cartola, truques com animais e, é claro, pela minha dedicação à profissão. Nunca deixei de comparecer a um simpósio sequer, nem mesmo aquele que aconteceu em Mossoró em plena enchente de 2008. Eu já estive em palcos improvisados, em churrascarias, escolas de samba, festa rave, aniversários infantis, casamento temático e até num velório. Sim, senhor, mas essa história eu conto outro dia. E eu não posso esquecer do meu companheiro inseparável, o Herbie. O Herbie é o meu coelho de estimação. Quer dizer, este é o terceiro Herbie. O primeiro nos deixou em 2007, aos 5 anos, vítima de um infarto logo após um susto nos bastidores. O segundo Herbie teve uma vida mais longa e se aposentou num sítio em Atibaia, onde viveu comendo alface e assistindo Sessão da Tarde até seus últimos dias. Este agora, o terceiro, já está comigo há 3 anos. Todos foram tratados com dignidade e respeito. São mais do que parceiros de palco. É a minha família. E o atual, por incrível que pareça, já tem um temperamento mais teatral que os outros. Ele reconhece as músicas do show e eu juro que já vi ele bocejar. Vocês já viram um coelho bocejando? No mesmo momento, toda vez que entra na cartola. É um artista nato. Já viajamos o país inteiro juntos. E olha, se a minha vida fosse contada como deveria ser, daria no mínimo uma série de streaming. 3 temporadas, sem dúvida. E eu costumo dizer, qualquer vida dá um livro. Mas a minha daria uma minissérie, com direito a spin-off. Um spin-off só do Herbie. Mas enfim, o motivo de eu estar escrevendo essa carta para o programa Cartas da Meia-Noite não é exatamente para falar dos
dos truques baratos que eu fui refinando ao longo da vida. Nada disso. Nem das noites em quartos de hotel com cheiro de mofo e cama afundando no meio. O motivo é outro. É mais sério, mais inexplicável. Eu quero contar sobre um número específico do meu show. Um número que me fez seguir o caminho da mágica e que talvez seja o mesmo que vai me tirar desse caminho. É o último número da apresentação, aquele com o qual eu fecho todas as noites há 20 e tantos anos, chamado simplesmente de A Leitura da Mente. Muitos pensam que é um truque, e é compreensível, afinal, o que não é um truque num show de mágicas? O coelho, o baralho, as cartas que brotam das mangas, as bengalas que viram lenços, a bola flutuante. Mas esse número não é truque. E eu vou te contar desde o começo. Tudo começou ainda na infância. Tinha 9 anos, quando numa brincadeira de rua, descobri que havia algo de estranho comigo. Era uma dessas brincadeiras bobas de fim de tarde, que hoje em dia talvez nem existam mais. Vendado, de pé no meio de uma roda, a gente tentava adivinhar quem ia dar um beijo na bochecha. Um jogo inocente, quase ridículo, mas que naquela tarde mudou tudo. E eu lembro com detalhes. Era um sábado. Estávamos todos suados de tanto correr. O chão de terra batida, as vozes rindo, e alguém me vendando com um pano de prato da mãe de um dos meus amigos. E ali, naquela escuridão improvisada, algo aconteceu. Eu comecei a ouvir, não com os ouvidos, mas com algo dentro da cabeça. Vozes, pensamentos, vontades. Tomara que ele me escolha. Eu vou beijar e sair correndo. Será que ele vai perceber que sou eu? Frases que não tinham som, mas que surgiam claras como a água na minha mente. Pensei que fosse brincadeira, aliás, que alguém estava cochichando. Mas não, eram pensamentos reais. Voltei para casa trêmulo. Me olhei no espelho e repeti mentalmente: isso não pode ser real. Mas era. E com o tempo testei. Com amigos, com vizinhos, com primos, sempre com uma condição. Eu precisava estar vendado. Totalmente vendado. Qualquer claridade nos olhos anulava a conexão. Era como se o estímulo visual me bloqueasse, sabe? Mesmo no escuro total do quarto, se eu estivesse sem a venda, nada acontecia. A venda era o meu portal. Eu precisava estar com os olhos vendados para ouvir os pensamentos. Aos 12 anos, comecei a me apresentar na escola. Aos 13, no teatro da cidade. Aos 15, no circo. Aos 22, já estava no circuito profissional. Sempre mantendo o número com o meu grand finale, A Leitura de Mentes do fantástico Bellini. No palco era simples. Eu me sentava no centro, vendado com uma faixa preta, e convidava 4 pessoas da plateia. Uma de cada lado. Pedia que pensassem em algo íntimo, mas não secreto demais. Algo que pudessem confirmar depois. Nome do primeiro animal de estimação, apelido de infância, comida favorita, traumas bobos. Eu dizia em voz alta o que captava. E funcionava. Sempre funcionava. Não havia erro. A plateia ria, chorava, se arrepiava. Achavam que era truque, que eu tinha cúmplices, microfones, pontos eletrônicos. Que nada. Era apenas eu, vendado, e 4 mentes abertas ao meu redor. A técnica, se é que eu posso chamar assim, não evoluiu. Nunca consegui ir além. Eu não sou médium, eu não falo com espíritos, eu não vejo o futuro. Eu apenas escuto pensamentos, mas só vendado. E só quando há 4 pessoas próximas.
Não funciona com uma só, eu já testei. Esse número me rendeu um reconhecimento, é claro. Prêmios, convites para programas, artigos em revistas especializadas. Mas eu nunca revelei que era real. Eu sempre deixei parecer truque. E funcionava, afinal, mágica é isso, ilusão. Imagine se o pessoal soubesse que era real, todo mundo ia ficar muito assustado. Até que a mágica da minha vida aconteceu. E foi há pouco tempo, quando decidi que era hora de viver algo verdadeiro, que era hora de eu me apaixonar. Aos 39 anos, eu senti que o palco já não era tudo, que os aplausos já não bastavam, que talvez fosse a hora de dividir a vida com alguém de carne, osso e carinho. Que não fosse o Herbie, é claro. Era hora de amar. E como acontece nas histórias mais improváveis, ela surgiu no meio da plateia, numa cidadezinha perto de Americana, interior de São Paulo. Seu nome? Débora. Cabelos negros como a cortina de teatro, olhos vivos e misteriosos, sorriso largo, daqueles que parecem guardar piadas internas. Estava sentada na primeira fileira do meu show, rindo em todas as partes certas, é claro, encantada, nos momentos certos, é claro, com olhos que brilhavam como refletores. Depois do show, nos cruzamos na saída. Ela me elogiou, eu agradeci. Falamos sobre mágica, sobre arte, sobre cidades. Trocamos os telefones. No dia seguinte, jantamos juntos. 2 dias depois, cinema. 1 semana depois, já não nos desgrudávamos. E era tudo rápido, intenso e gostoso. Ela era quente, envolvente, inteligente. Me fazia rir de verdade, o que é raro em alguém que trabalha há décadas fingindo sorrisos. Tinha um jeito meio debochado de olhar o mundo, e tudo isso me encantava. Ficamos assim por algumas semanas. Eu fazendo shows em cidades próximas, ela me acompanhando quando podia. Dormíamos juntos, ríamos juntos, comíamos pastel na feira, assistíamos filmes ruins só para comentar. Foi mágico. Com o perdão da palavra, foi mágico. E dessa vez, sem truques. Até que, bem, chegou o dia de conhecer a sua família. Mas isso eu vou contar de uma maneira muito real, sem mágica, como é que o sonho se transformou num pesadelo. Foi a Débora que sugeriu casualmente, como quem não mede o impacto de uma ideia que ainda vai devastar uma vida inteira. Amor, por que você não conhece logo a minha família? Tá todo mundo animado com a gente. E olha que vai ter o aniversário do tio Vanderlei nesse fim de semana. E vai ser legal. Churrasco, música, minha mãe fazendo um arroz tropeiro, meu pai fritando linguiça errado. Você vai rir. E eu ri. Naquele momento tudo parecia simples e delicioso, como um domingo na infância. Eu estava apaixonado, gente. Eu estava completamente apaixonado. Absolutamente apaixonado, sem reservas. Me peguei sonhando com coisas que eu nunca imaginei. Rotina, domingo de preguiça, assistir televisão deitado no colo dela. Era a primeira vez em quase 40 anos que alguém me tirava do palco e me fazia querer ficar nos bastidores. Eu aceitei o convite. Era num sítio nos arredores de Nova Odessa. O pessoal chama de Nova Odessa. Com uma chácara bem organizada, chão de cimento queimado, rede na varanda, cheiro de lenha queimando ao longe. A família dela já estava reunida quando chegamos. E que família! Gente sorridente, exagerada no melhor sentido.
Sabe aquele tio que grita quando fala? A prima que gargalha com a cabeça para trás? Criança correndo com cara suja de maionese? Uma daquelas famílias que você olha e pensa: será que um dia eu poderia fazer parte de tudo isso? Fui apresentado a todos, um por um. O pai dela, Elias, um homem alto, pele queimada do sol, bigode grosso e um abraço que quase me desmontou. A mãe, Dona Aparecida, olhos miúdos e bondosos, riso fácil e um avental cheio de flor. O tio aniversariante era o Vanderlei. Era a alma da festa. Camiseta do Palmeiras, manchada de gordura, uma sanfona no colo e piadas de tiozão saindo da boca como uma metralhadora. Logo estavam me servindo carne, me oferecendo cerveja, me perguntando como fazia aquele truque do lenço que some. Eu me senti acolhido. Eu me senti bem. Eu me senti parte. Ô meu, faz um showzinho lá pra gente mais tarde, Bellini, gritou Vanderlei já com os olhos um pouco marejados de pinga. Mostra o que conquistou a nossa menina, completou Elias com um olhar misto de desconfiança e simpatia. Débora segurou minha mão e cochichou. Se apresentar é onde você se sente mais você, não lembra? Ela tinha razão. Montei meu pequeno palco improvisado ao lado da piscina vazia, com uma lona esticada como cortina e duas caixas de som que quase explodiram de chiado. Herbie, o terceiro, lembrem-se, estava preparado, mais elegante do que eu, dentro da cartola. O show começou ao pôr do sol. Primeiro, os truques mais simples. Moedas que desapareciam, cartas que flutuavam, cordas que se cortavam e voltavam ao normal. Risos, aplausos, crianças se debatendo de emoção, adultos fingindo que não estavam impressionados. Eles sempre fingem. Depois, o bloco dos truques clássicos. A bengala que vira lenço, as flores que saem da manga, o Herbie que sai da cartola no tempo exato, posando para os celulares como uma diva. Era tudo perfeito. A família de Débora estava encantada. E eu, me sentindo parte daquele momento, pensei: talvez eu tenha encontrado meu lugar. Talvez seja aqui mesmo. E então chegou a hora do número final. O número que nunca deveria ter acontecido. Senhoras e senhores, anunciei com o meu melhor sorriso. Agora, para encerrar, preciso de 4 voluntários. 4 corajosos que estejam dispostos a compartilhar um pouco de sua mente comigo. A plateia aplaudiu. As vozes começaram a gritar nomes, mas eu já tinha escolhido. Débora? Apontei para ela. Ela riu surpresa, mas subiu ao palco. Seu Elias, o senhor aceita? O pai dela subiu ajeitando o cinto. Dona Aparecida? Ela limpou as mãos no avental e subiu também, ainda rindo. E claro, nosso querido aniversariante, tio Vanderlei. Foi como se o universo quisesse jogar todos os elementos numa única e cruel roleta russa. Os 4 se sentaram ao meu redor. Eu retirei a minha venda de veludo preto da maleta. Respirei fundo, prendi no rosto. Escuridão. Total. Silêncio interno. E então, bem, como sempre acontecia, as vozes vieram. Mas não eram vozes normais. Não eram lembranças doces. Não eram pensamentos banais. Não era a comida favorita ou o nome de um animal de estimação. Era um grito. Era um grito forte, estridente. Era um grito de pavor absoluto. Eu engasguei. Era como se eu tivesse engolido um prego enferrujado.
Veio outra voz. A primeira era feminina. Veio outra voz. Um pedido de socorro. Palavras emboladas. Por favor, não, por favor. Meu corpo gelou. E então, imagens. Visões surgindo como flashes. Um porão escuro. Cordas. Sangue. Um machado. Fotos de mulheres emolduradas numa parede, todas com os olhos riscados. E então, a respiração pesada, o pensamento sujo, doentio, excitado, um prazer insano por aquilo tudo, como se matar fosse uma arte. Eu me contorcia na cadeira. O vômito veio e eu segurei na garganta mesmo, queimando pela primeira vez na vida. Pensei em arrancar a venda e sair correndo, mas me obriguei a continuar. Precisava descobrir de qual das 4 mentes toda aquela nojeira, toda aquela psicopatia vinha. Tentei me concentrar. Nada. Era como um rádio com 4 sintonias misturadas. E uma delas corrompida, uma delas imunda, mas impossível identificar qual. E o pior? A mente por trás daquilo percebeu que eu percebi. Eu senti isso. A sensação era clara, era cortante. Ele viu, ele sabe, eu preciso cuidar disso. Arranquei a venda. Abri os olhos tremendo. Os 4 me olhavam. Todos sorrindo. Todos. Débora sorria com o mesmo olhar quente de sempre. Elias com o bigode levantado no meio sorriso. Aparecida tinha a mão no peito encantada. Vanderlei tocava a barriga, rindo de algo que eu não registrei. Todos sorrindo. Mas um deles não estava sorrindo por simpatia. Estava sorrindo porque me reconheceu como ameaça. O número acabou ali. Aplausos, gritos, palmas calorosas. E eu saí tropeçando do palco, cambaleando até o carro. Herbie ainda na cartola, esquecida na cadeira. Débora correu atrás de mim preocupada. O que foi, amor? Você ficou pálido? Você quer uma água? Quer açúcar? Amor, eu preciso ir. E tem que ser agora. Eu preciso pensar. Respondi como um louco. Ela ficou parada na varanda. Vi pelo retrovisor, os braços cruzados, a família ao fundo, voltando para o churrasco. Mas um deles não tirava os olhos de mim. Naquela noite eu não dormi, nem nas noites seguintes. Herbie tremia no canto da gaiola. Eu também. Eu passei a viver com as cortinas fechadas. Cada barulho na porta me fazia pular. Tranquei as redes sociais. Troquei o número. Cancelei os shows. Eu não queria. Eu não podia correr o risco de reencontrar aquele olhar. Mas a parte mais assustadora foi o envelope que eu recebi uma semana depois. Sem remetente. E dentro havia apenas uma carta, com uma letra tremida, com caneta vermelha, dizendo: "Gostei muito do seu show. Vamos repetir? Da próxima vez, a sua mente é que será lida." E junto da carta, uma pétala de rosa branca, coberta de sangue fresco. E o Herbie? Bem, o Herbie já não estava mais na gaiola.